Seja bem-vindo ao Pensar Contabilidade 2021. Eu sou o professor Danilo Lório, da BSSP, e estou aqui para te apresentar quais os pontos de atenção que você vai ter que ter na hora de apresentar a ECD, a Escrituração Contábil Digital, referente ao ano calendário de 2020. Me acompanhe, que ao longo dessa apresentação a gente vai verificar principalmente os cuidados que nós temos que tomar quando estamos enviando essas informações para o fisco. Então, vamos lá, que eu vou começar a compartilhar a nossa apresentação. Bom, eu sou formado na área de sistemas pela Universidade de Mackenzie, sou pedagogo também pela USP, fiz pós-graduação também em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Técnicos. Hoje tenho especialidade na área de SPED e também consultoria tributária. E também eu sou professor de pós-graduação em MBA, em Contabilidade e Direito Tributário pela BSSP. Tenho mais 30 anos, tenho mais de 30 anos na área de experiência, na área contábil, e já faço palestras, já fiz muitas palestras, tanto pelos SESCONs, pelos sindicatos e CRCs a nível nacional. Eu gosto, quando começo a minha apresentação, a falar sobre as normas legais, sobre a legislação, nesse caso, a ECD, se você tiver alguma dúvida depois, onde você vai procurar? Na Instrução Normativa 2003, de 18 de janeiro de 2021. Lá nessa Instrução Normativa, você vai encontrar tudo que se refere à escrituração contábil digital. E lá no artigo 1º já fala sobre a sua instituição, No artigo 2º fala o que compreende a escrituração contábil digital, e nesse caso nós temos aí o livro diário, livro razão, o livro balancetes diários, que é um livro específico somente para as instituições financeiras. Nós temos os balanços, balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a DFC, a demonstração do valor adicionado, a DVA. Nós temos a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Nós temos a DLPA, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. E, finalmente, nós temos o que é mais importante e que muitas empresas não entregam na hora de fazer a sua ECD, que são as notas explicativas. Então, de uma forma geral, no artigo 3º, quem tem que apresentar a ECD? Pessoas jurídicas, nesse caso, que são obrigadas a manter escrituração contábil de acordo com a legislação comercial, de acordo com o Código Civil, inclusive as entidades imunes isentas. Então, eles generalizaram, de uma forma geral, então, as pessoas jurídicas que têm que entregar, que têm que fazer contabilidade, são obrigadas a entregar a ECD. E aí nós vamos para as exceções, Vamos falar, aqui não se aplica a ECD. As empresas do Simples, porém, aí eu quero falar com você que é o seguinte, apesar da empresa do Simples não ser obrigada a entregar, eu já vejo muitas empresas, inclusive muitos escritórios de contabilidade, fazendo a escrituração contábil digital da empresa do Simples, porque não deixa de ser uma escrituração, A empresa do Simples não tem que fazer contabilidade. E aí, nesse caso, existem também licitações que pedem, que sugerem que seja apresentado, no caso de uma licitação, o balanço, a escrituração contábil de forma digital, apesar de não ser uma obrigatoriedade. Eu posso entregar, então, nesse caso, de uma empresa do Simples, não no mesmo prazo das empresas que estão obrigadas, posso entregar depois. E não vai haver nenhum tipo de multa, penalidade por conta disso. Inclusive, uma pergunta que me fazem muito é que se eu, de repente, não me acostumar, não encontrar alguma dificuldade, e no ano seguinte eu querer voltar a fazer a forma anterior, no caso, registrar, na junta comercial, eu posso fazer isso? Pode, porque não é uma opção que a gente chama irretratável. Uma vez que você fez a opção, você não pode mais voltar, você pode retornar a fazer a forma anterior. Mas eu acredito que uma vez que você faça de forma digital, acredito que você não queira voltar na forma anterior, porque por conta da facilidade que isso tem na hora de entregar
a minha escrituração. Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas também estão desobrigadas de entregar ECD, e as pessoas jurídicas inativas também, lembrando que as pessoas jurídicas inativas não são as empresas sem movimento. Então, nós temos também que fazer essa distinção que as pessoas confundem, acham que uma empresa inativa é igual a uma empresa sem movimento. Não, a empresa inativa, como diz aí, né, no slide, é uma empresa que não teve nenhum tipo de atividade operacional, não operacional, patrimonial, financeira, ou seja, de uma forma geral, é aquela empresa que lá no mês de janeiro você já apresentou na DCTF a opção de inativa, você já sinalizou. Esta está dispensada de qualquer SPED. Agora, a empresa sem movimento é aquela empresa, por exemplo, que não praticou nenhuma atividade operacional, mas ela tem, por exemplo, um pagamento lá de contador, ela pagou o contador, ela tem uma depreciação lá do ativo, ela tem um pagamento lá de uma taxa, de uma conta de luz. Nesse caso, esta empresa, por não ter resultado, vamos falar assim, não teve venda, não teve faturamento, mas por ter tido essas atividades, ela está obrigada, sim, a entregar a escrituração contábil digital. As pessoas jurídicas imunes isentas, ou seja, aquelas empresas do terceiro setor, sem fins lucrativos, se elas auferiram no ano calendário, então, nesse caso, nós vamos falar sendo no ano de 2020, receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, até 4 milhões, até 4 milhões e 800 mil reais, também elas estão dispensadas de entregar ECD. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, e aí inclui-se também na forma de opção, tanto faz no regime de competência ou regime de caixa, né? E as empresas que fazem também livro caixa, conforme o artigo 45 da Lei 8.981, também estão dispensadas. E aí nós temos as exceções. Então, aquelas empresas do Simples, em geral, estão dispensadas. Porém, se for uma empresa do Simples que recebeu aporte de capital, né, de acordo com o que está previsto lá no artigo 61A a 61D da Lei Complementar 123, que é o investidor anjo, ela passa também a ser obrigada a entregar ECD. Então, se uma empresa do lucro real fez esse investimento em cima de uma empresa do Simples, a empresa do lucro real já está obrigada a entregar ECD, e essa empresa do Simples também passa a ter que entregar ECD por conta desse recebimento, desse aporte de capital. As empresas do lucro presumido, em geral, estão dispensadas, a não ser que tenham feito uma distribuição de lucros superior à base de presunção, lá de 8,32%. Nesse caso, você tem que apresentar através do lucro contábil, e aí você tem que ter contabilidade. Então, nesse caso, se a empresa do lucro presumido, então, ela fez essa distribuição de lucro superior à base de presunção, ela passa a ser obrigada a entregar. As pessoas jurídicas do ramo da construção civil também têm que entregar ECD por conta do livro de inventário que não entregam no SPED fiscal. Geralmente, essas empresas estão dispensadas de entregar o SPED fiscal, né, que está lá no bloco H, né, o livro de inventário, e este livro de inventário, esse livro registro de inventário, tem que ser entregue na ECD como se fosse um livro auxiliar. As SCPs entregam a ECD, né, de forma individual, ou seja, as sociedades em conta de participação, né, enquadradas na hipótese de obrigatoriedade, claro, tem que entregar a ECD como livro próprio. Antigamente, entregava-se a ECD e tudo em torno, né, tudo em nome da sócia ostensiva. Agora não. Agora, cada SCP separadamente tem que fazer a entrega da sua ECD como se fosse um livro próprio normal. Então, o empresário e a sociedade empresária, que também não estejam obrigados, podem apresentar ECD, e qualquer outra empresa que pode entregar ECD de forma facultativa. E aí, eu recomendo, né, que vocês façam a ECD de todas as empresas, sem exceção do lucro presumido. Independente se teve ou não teve essa distribuição de lucro superior ou não. Por que eu aconselho que vocês façam, que você faça isso? Porque você vai ter que entregar depois da ECD a ECF. E a ECF, ela recupera dados da ECD.
Então, se você já fez a ECD, praticamente 80, 85% da sua ECF já está pronta. E aí vai facilitar para você depois. E também você não precisa registrar na junta, não precisa pagar autenticação, nada disso, né? Então fica muito mais fácil se você já apresentar a ECD, então, dentro, né, a empresa do lucro presumido, como eu falei, por conta da ECF, porque na ECF, né, apesar de não ser o nosso tema aqui, todas as empresas do lucro presumido, independente de quem sejam, estão obrigadas a entregar. Então, e a ECF, como eu disse, ela faz uma recuperação da ECD, dos dados da ECD. Então, se você já fez a ECD, fica muito mais fácil depois de você entregar a ECF. O prazo de transmissão normal, né, vamos falar assim, oficial, é até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte, lembrando, né, que quando ele fala até o último dia útil, ele não se refere no último dia útil. Então, né, ele tem que tomar muito cuidado também com isso, porque como todo bom brasileiro, né, vamos falar assim, ele deixa para entregar tudo na última hora e não vai ter nenhum questionamento para você fazer dentro do SPED, né, da Receita, se você não conseguir deixar, se você não conseguir entregar esse CD por conta de internet que está com problema, por conta de queda de energia ou por algum outro tipo de fator. Porque, como o fisco já falou, é até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte, não no último dia útil, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, se você já puder adiantar e fazer a entrega da sua ECD, seria muito melhor. Excepcionalmente, este ano, como foi feito no ano passado por conta da pandemia, este ano, a Instrução Normativa 2023, né, de 28 de abril, prorrogou novamente a entrega da ECD para o último dia útil do mês de julho de 2021. Então, foi prorrogada a ECD para julho, né, deste ano. Se você tiver uma situação especial, no caso, se você tiver extinção, cisão, parcial, total, fusão ou incorporação, o prazo pode mudar de transmissão. Vai depender de quando ocorreu essa operação. Se essa operação ocorreu até abril, ou no caso agora com a prorrogação até junho, você pode entregar esse CD juntamente com todas as outras empresas em julho, né? Então, nós estamos aqui, né, falando com você aqui em maio, né? Em junho, né? Em junho, desculpa, em junho. E aí, o que acontece? Se aconteceu uma situação especial, você pode entregar junto com as outras, que você vai entregar em julho. Agora, se acontecer um fato, uma operação, a partir de julho, né? Então, até dezembro, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entregar esse CD até o último dia útil do mês subsequente ao evento. Então, você não vai poder esperar para entregar em julho do outro ano, maio do outro ano, desculpa. Você vai ter que entregar até no último dia útil do mês seguinte. Então, se aconteceu isso, né, essa situação especial em setembro, você vai ter que entregar esse CD em outubro, né? Não vai poder esperar entregar no ano que vem. Bom, a ECD digital, ela tem que ser autenticada também como era feita, né? Quando era registrada na junta, e agora, como que se funciona essa autenticação? Ela vai ser feita apenas pelo recibo de entrega. Então, o que eu quero dizer? Que o recibo de entrega, quando você estiver transmitindo a sua ECD, o próprio recibo de entrega, que vai sair um recibo de entrega, né, que você entregou, é a própria autenticação. Então, você não precisa depois levar esses arquivos, esse recibo lá para a junta para fazer nenhum outro tipo de autenticação. O próprio recibo de entrega é a autenticação. Pode ser que, de repente, por conta novamente de uma licitação, seja exigida uma autenticação na junta. Então, você vai levar o recibo de entrega que você entregou, juntamente, né, com todos os comprovantes, os livros lá, e aí você entrega e autentica, e é claro, vai ter que pagar a taxa. Mas para o SPED ele dispensa qualquer outro tipo de autenticação que não precisa ser feita.
Onde que está isso? No decreto 9.555, lá de 6 de novembro de 2018. Basta o recibo de entrega, que é o comprovante que a ECD ela foi autenticada. Isso vale para qualquer tipo de órgão, vale para a junta comercial, para o cartório, para a OAB, no caso, né, quando o livro tem que ser autenticado lá pela Ordem dos Advogados do Brasil, ok? Então, tá, isso já faz uns 3 anos, mais ou menos, vamos falar assim, né, que foi dispensado qualquer tipo de autenticação nesses órgãos, mas, como eu disse para vocês, pelo SPED. Pode ser que ainda seja exigido de algum outro, como eu falei, de uma licitação ou de qualquer outra forma, que você faça ainda essa autenticação, mas não por conta do SPED, mas por conta de outras exigências que podem ser feitas. Bom, antes de autenticar, você tem que assinar a ECD. E para assinar a ECD, né, ela tem que ser assinada por um contador e por um responsável, no mínimo. O contador sempre vai ter que assinar a ECD com o seu ECPF, né? Então, o contador sempre assina como pessoa física e o responsável pode assinar agora, né, na ECD, como pessoa jurídica, e aí seria o eCNPJ do próprio declarante, nesse caso, né, que é a situação mais recomendada que praticamente todas as empresas estão fazendo. Pode ser também um outro CNPJ que não seja do declarante, mas aí precisa ter uma procuração eletrônica cadastrada lá no ECAC. Pode ser um eCPF do representante legal da empresa e também pode ser um CPF também de um procurador também constituído lá no ECAC. E nesse caso, de repente, pode ser o contador, que assinou já como contador e também pode assinar pela empresa como responsável. Mas eu acredito que seja, na minha opinião pessoal, não seria uma situação muito recomendada do contador assinar 2 vezes. Bom, independente das assinaturas, né, numa fiscalização pode ser verificado, né, como era visto isso quando era feito lá dentro da junta comercial, né, vamos dizer assim, né, isso é uma fiscalização que eu falo do CRC, claro, né? E no caso de pessoas físicas, né, principalmente, quais são as pessoas físicas que têm que fazer essa assinatura? E aí via-se, né, o contrato social desta empresa, e no contrato social verificava-se a cláusula falando sobre a assinatura dos sócios. E aí, se lá dissesse que os sócios têm que assinar conjuntamente, então vai ser exigido pela fiscalização do CRC que cada sócio, vamos falar assim, tenha o seu próprio certificado, seu próprio CPF e faça assinatura junto com os outros, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Agora, se está falando lá que os sócios podem assinar isoladamente, aí basta a assinatura de apenas um, que seria o responsável, o representante, né, legal da empresa. Então, tomar muito cuidado com o que está no contrato social. Eu falo isso porque antigamente o que acontecia? A ECD ela era apenas transmitida e a junta comercial fazia todo esse processo, fazia toda essa verificação de saber o contrato social, saber se a razão social da empresa está cadastrada corretamente, porque não pode ser o nome fantasia na hora de cadastrar a empresa para a ECD, tem que ser exatamente o nome, a razão social que consta no contrato social da empresa ou no cartão lá do CNPJ. Verificava-se o número do livro, também se realmente o número do livro está seguindo a sequência correta, de acordo com os livros anteriores, mas agora nada mais disso é visto como eu falei para vocês anteriormente, né, para você, que a ECD, a autenticação do ECD, basta que você tenha o recibo, então não vai mais nada lá para a junta comercial. Então, pode ser que numa fiscalização, né, nesse caso do CRC, né, conste, né, ele queira verificar o contrato social da empresa, e aí o contrato social é que diz quais as assinaturas que devem ser realmente utilizadas, no caso, para poder assinar a escrituração contábil. Ok? Então, tomar muito cuidado quando a gente fala de assinatura, verificar o contrato social
nesse caso que eu falei, né, na cláusula, dizendo se os sócios assinam conjuntamente né, ou isoladamente. Se tiver e ou, claro, pode ser um ou pode ser outro. Bom, então a assinatura por CNPJ ela não é obrigatória, mas se realizada ocorre uma única vez, né? Então, para o SPED, quando você assina com a CNPJ, para o SPED, você não precisa ter mais nenhum outro tipo de assinatura. Para isso foi criado dentro, né, da ECD uma tabela de qualificação do assinante que já existe, mas foi criado um código novo, que é o código 001, que é assinatura exclusivamente por pessoa jurídica, que é signatário do ECD com o CNPJ. Tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para você essa tabela por completo. Né? Bom, os certificados de CNPJ podem ser A1 ou A3, né? Então, além da assinatura do responsável, né, que pode ser pessoa física ou jurídica, e também do contador, pode haver, então, qualquer número de assinaturas. Então, é no mínimo 2 assinaturas, uma do contador e uma da responsável, mas pode ter mais assinaturas, neste caso, como eu falei, de acordo com o contrato social da empresa. Bom, a ECD também substituta, daqui a pouco eu vou falar o que é substituição. A ECD ela pode ser substituída, e nesse caso é não confundir substituição com retificação, que para a ECD são termos totalmente distintos. Tá? E quando você faz uma substituição, eu vou conversar com você, você precisa elaborar na ECD um termo de verificação para fins de substituição. E esse termo tem que ser assinado também, né, pelo profissional que fez essa substituição, pelo contador. Não precisa não precisa ter mais 2 assinaturas, né, no caso de uma substituição como tinha antes. E também tem que ser assinado quando a gente fala pelo auditores independentes, né? E também auditor independente também é um caso específico. A assinatura por auditor independente, somente, né, a identificação do auditor independente, ela somente tem que ser feita se a empresa for considerada uma empresa de grande porte. Então, lá na ECD, você tem um parâmetro que ele vai te pedir se a empresa é ou não é uma empresa de grande porte. E o que é uma empresa de grande porte? Se no ano calendário ela oferir uma receita superior a 300 milhões de reais ou um ativo total superior a 240 milhões de reais. E você indicando que se trata de uma empresa de grande porte, além do contador, você também vai ter que cadastrar, vai ter que informar dentro da ECD todos os auditores, né, independentes, ok? E lembrando, quando é feito por procuração eletrônica a assinatura, se está marcado lá no ECAC que a empresa, que o procurador, ele tem direito, ele está constituído lá para poder fazer esse tipo de entrega, né? Tem que estar clicado lá no checkbox, né? Que é a opção que a gente chama todos os serviços, porque para não ter também um susto na hora de entregar esse CD e de repente você não ter permissão, vamos falar assim, e ter que fazer uma nova procuração eletrônica por conta disso. Então, resumindo, no caso da assinatura, tudo que nós falamos anteriormente então a ECD ela tem que ter pelo menos 2 assinaturas, uma do CPF, né, que é o contador, e outra do responsável, que pode ser o CNPJ, ou também pode ser um CPF, que é o representante legal da empresa. E aí, nós temos a tabela de qualificação do assinante, que eu falei para vocês. O código 001 é exclusivo só quando você assina ECD por CNPJ. O código 900 é exclusivo para contador apenas, né? E o código 940, que é um código que foi criado este ano, né? É um código exclusivo apenas para o auditor independente. Qualquer outro código pode ser utilizado como responsável da empresa, aí nesse caso, pessoa física. Então, eu já tinha dito para você, né, que a ECD ela pode ser substituída ou retificada, vamos dizer assim, existe uma diferença. Quando que ela é substituída? Quando ela não pode ser retificada.
E o que é essa retificação? É quando você consegue fazer a retificação da ECD através de lançamentos contábeis extemporâneos. Que lançamentos são? Lançamentos de estorno, lançamentos de complementação, lançamento de transferência, são todos aqueles tipos de lançamento que você faz no primeiro dia do ano calendário subsequente, referente a ajustes anteriores. Então, se você conseguir fazer essa alteração, essa retificação através destes lançamentos, você não precisa substituir a sua ECD. Basta que seja comprovado que esses lançamentos foram feitos no primeiro dia do ano calendário. A ECD, ela tem 3 tipos de lançamentos. Ela tem o lançamento normal, que é o tipo N, ela tem o lançamento de encerramento, que é o tipo E, e a gente também agora tem o lançamento, agora não, né? Há uns tempo atrás já, o lançamento do tipo X, que é o lançamento extemporâneo. Então, fazendo esses tipos de lançamentos que eu falo extemporâneos, a sua ECD está retificada, e nesse caso não precisa haver substituição dela. Bom, mas não se trata de lançamentos extemporâneos. De repente, a assinatura faltou assinar algum sócio, ou você esqueceu de anexar algum tipo de declaração, ou o número do livro estava errado, e aí você tem que fazer uma substituição. Tanto que lá no parâmetro, quando você pergunta lá na ECD, ele te fala se se trata de uma ECD original ou uma ECD substituta. Ele não diz lá retificadora, né? Retificada. Por quê? Porque justamente o que eu acabei de falar, a retificação somente se dá através de lançamentos extemporâneos. Bom, e aí quando você faz uma substituição, então, que é o caso, você tem que apresentar obrigatoriamente um termo de verificação para fins de substituição. Na hora que você indicar lá que é substituta, se você tentar transmitir essa ECD e você não ter feito esse termo de verificação, ele não vai deixar você transmitir, ele vai dar erro. E o que é este termo de verificação? É você que vai fazer isso fora da ECD através de um arquivo texto, através de um Word, por exemplo. Então, você que vai elaborar esse termo, e esse termo tem que ter, no mínimo, a identificação da escrituração substituída, ou seja, os dados da empresa, né, que você quer substituir, tem que ter a descrição pormenorizada de todos os erros encontrados para a substituição, porque a ECD, ela pergunta na hora de fazer o termo qual é o motivo por qual você está substituindo, a identificação clara e precisa de todos os registros, né, no caso da parte técnica, né, que contenham estes erros, vai ter que ter uma autorização, né, para acesso ao Conselho Federal de Contabilidade às informações pertinentes, ou seja, autoriza o Conselho Federal, né, tem que fazer uma autorização, e também no caso de se tratar de uma empresa de grande porte, tem que ter a descrição de todos os procedimentos executados pelos auditores. Tá? E aí você vai fazer esse tema já existe, inclusive, vários modelos dentro do Google, basta que você procure lá as imagens, você vai encontrar vários, mas não existe uma coisa assim que tem que ser rigorosamente daquela forma. Cada empresa, cada contribuinte vai fazer o seu termo do seu jeito, desde que tenha, no mínimo, essas informações que eu acabei de falar para você. E assim que você acabar de fazer o termo, na hora de salvar o arquivo, você vai ter que salvar em outro tipo de extensão, um outro tipo de formato que a gente chama RTF, Rich Text Format. Então, não é no formato .docx que você grava, você salva. Você salva nesse formato que eu falei, RTF, porque é somente nesse formato que a ECD vai conseguir anexar dentro da sua escrituração esse termo que está precisando ser feito, tá? Então, não esquece, na hora de fazer o termo, na hora de acabar o termo, salvar no outro formato, neste que eu falei para vocês, para poder conseguir anexar dentro da ECD. E o teu sistema vai fazer o quê? Na hora que você dizer para ele lá que se trata de uma ECD substituta, você disser que é substituição, ele vai ter que te pedir abrir uma pasta, né, onde você vai indicar onde está esse termo, e o próprio sistema, na hora que gera o TXT, ele já vai anexar esse termo junto para você. Então, seria o lógico, né, vamos falar assim, seria isso para ser feito, ok? Bom, a substituição só pode ser feita quando? 5 anos? Não.
A ECD já não é igual às outras declarações, né? A ECD somente pode ser substituída até a entrega da ECD do ano calendário subsequente. Então, nós estamos agora em junho, né? Você vai entregar a ECD em julho. Enquanto você não entregar a do ano de 2020, você ainda pode substituir a de 2019. Quando você entregar de 2020, 2019 você não pode mais substituir. Então, toma muito cuidado. Está aí anteriormente a 2019, 2018, 2017, 2016. Não pode mais ser substituído. Você não consegue, então, dentro da ECD, tentar lá mexer, fazer uma substituição, porque a própria ECD vai dizer que está fora do período que pode ser de transmissão. Tá? Pode ser feito uma ECD, sim, original. Então, vamos supor que seja um escritório de contabilidade que tenha pego um cliente que nunca foi feita a ECD. Nesse caso, sim. Inclusive, o teu sistema ele tem que permitir que você faça a ECD de anos anteriores também, porque cada ano tem um layout específico para isso. Então, pode ser 2017, 2018, 2019, né? Não interessa. Mas substituição, não. Substituição só pode ser feita até você entregar a do ano calendário que você está fazendo, tá ok? Entregou do ano calendário, por exemplo, 2020, como eu falei, a de 2019 não pode mais fazer a substituição dela. Bom, limite de tamanho e período dos livros. Cada arquivo que você entrega dentro da ECD, que o teu sistema gera, ele é um livro que você está entregando com o diário, com razão, com os balanços, tudo isso. Essa entrega, normalmente, é uma entrega anual, ou seja, de janeiro a dezembro do ano calendário. Mas você pode também fazer uma entrega, se você quiser fazer, mensal da ECD. Então, você, na verdade, teria no ano 12 livros, 12 escriturações que seriam entregues. Mas, como eu disse, normalmente, né, o caso mais comum é entregar uma ECD de forma anual, de janeiro a dezembro. Todos os meses tem que estar naquele ano, então você entregando de janeiro a dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio até dezembro, todos os meses, independente se teve ou não teve movimento, vão ter que ser apresentados. E a ECD não tem que conter no arquivo TXT fração de mês. Então, quando você fala de janeiro a dezembro, a data inicial é de 1º de janeiro e a data final é de 31 de dezembro. A não ser que seja, por exemplo, uma atividade no meio do ano, que ela iniciou, então começou em abril, então você vai indicar lá na ECD que se trata de início de atividade, de abertura. E aí ele vai permitir, aí sim, que você coloque um mês diferente do anual que você está acostumado. No caso de uma cisão, parcial, total, fusão, incorporação, ou até mais uma extinção, né? O encerramento das atividades da empresa. Aí, neste caso, sim, é permitido fração de mês. Caso contrário, sempre tem que ser o primeiro dia do ano e o último dia do ano. A ECD, claro, tem penalidades, como qualquer outra declaração, como qualquer outra obrigação acessória que você entrega, e as penalidades estão enquadradas no artigo 12 da Lei 8.218 de 1991. E aí nós temos 3 parágrafos. Esses parágrafos eles são tipo cumulativos, vamos falar assim. Você pode a multa pode ser aplicada para as três opções que estão aí, tá? Bom, a primeira é uma multa equivalente a 0,5% do valor da receita bruta se você entregou a ECD sem atender os requisitos para apresentação dos registros. Muito difícil acontecer essa multa, porque você vai fazer isso dentro do teu sistema e o teu sistema já vai ter que estar preparado para você poder atender todos os registros que precisam ser apresentados, né? Agora, a segunda multa fala de uma multa equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta, se você deixou de entregar alguma coisa, omitiu ou prestou incorretamente as informações, né? Então, ou seja, você entregou no prazo, mas algumas coisas você deixou em branco ou, de repente, entregou incorreto. E aí, sobre cada operação que você entregou em branco ou entregou incorreto, vai ser aplicada uma multa de 5%. E, finalmente, nós temos uma multa equivalente a 0,02% por dia de atraso
independente se o dia é útil ou dia não útil, então você tem que entregar este ano, 31 de julho. Se você entregar no dia 1º de agosto, um dia depois, já vai ser aplicada essa multa. Calculada sobre a receita bruta, então é 0,02% calculado sobre a receita bruta, né, limitado também a 1% a quem não cumpriu o prazo. Então, a ECD ela não está preocupada só de você cumprir o prazo, ela também está preocupada também, além de cumprir o prazo, se você também está entregando as informações incorretas. Porque eu falo isso porque a maioria das pessoas, quando tem uma obrigação acessória, ela só está se preocupa, ela só mais se preocupa quando tem que entregar, né? Então, vai vencer quando isso? E aí, dependendo de quando fala que vai vencer, aí que ela vai começar a se preocupar lá na frente. Não, cuidado com as informações que estão sendo apresentadas. É aquilo que a gente fala, que o arquivo validado com sucesso dentro do SPED, dentro do PVA, do PGE, não é garantia que o arquivo está realmente correto. Tomar muito cuidado, então, com isso. Bom, quando a gente fala no caso de entrega, né, quem não cumpriu o prazo, e aí você vê aí o 0,02%, você pode até falar que isso é irrisório, né, praticamente esse percentual. Mas quando você fala isso por dia de atraso calculado sobre a receita bruta, pode ser que isso se torne cuidado gigantesco, tá? E essa multa pela falta de entrega, ela não é calculada automaticamente. Você tem que pagar essa multa, vamos falar assim, de uma forma espontânea. Você tem que ir lá no Cicalc Web, emitir o DARF, parece que o código, me lembro, acho que é 1438, e pagar. É claro que se você pagar antes de qualquer notificação, tem aquela redução, né, de 50%, depois 75%, mas você que tem que fazer isso, tá? É diferente, por exemplo, da ICF, das contribuições, que o sistema já na hora de fazer SPED, na hora de entregar em atraso, ele já calcula tudo isso para você de forma automática. E aí nós vamos passar, então, agora para uma segunda parte, que é a parte técnica, né? Então, até o que eu falei para você se encontra lá na Instrução Normativa 2003, né? E agora a gente vai ver a estrutura do arquivo e quais os cuidados que nós vamos ter que ter na hora de fazer a minha entrega, né? Quais os cuidados que eu tenho que tomar. Bom, a ICD, então, ela tem que ser gerada com recursos próprios, né? Você tem que ter um sistema de gestão para gerar, vai ser gerado um arquivo do tipo TXT, esse arquivo do tipo TXT você vai ter que baixar um aplicativo que é o PGE, Programa Gerador da Escrituração, e lá dentro você vai validar, assinar, transmitir, visualizar, conferir tudo que foi feito, né? E pode ser feito agora também edições, ou seja, você pode, por exemplo, fazer alterações, inclusões dentro da ECD. Mas lembrando que você fazendo tudo isso, qualquer inclusão, alteração que você faça dentro da ECD, o teu sistema vai continuar do jeito antigo. Então, você só vai lembrar depois quando você tiver que entregar o ano seguinte. Porque as pessoas viciam, vamos falar assim, na hora de fazer tudo lá dentro da ECD, porque acha mais prático, mais rápido. Mas esquece que o sistema continuou da mesma forma com aquele erro, e aí aquilo que eu falei, quando você não alterou, quando você for entregar esse CD do ano seguinte, é que você vai lembrar novamente referente ao o erro do ano anterior que você não fez. Então, vamos já corrigir na origem, que é muito mais fácil, né, depois, porque aí a gente só corrige uma vez só e não precisa depois ficar toda hora lembrando, né, por conta de um erro que já foi corrigido. Então, a ICD, como eu disse, ela é um livro, lembrando que é um livro integral, do ano calendário. Por que eu quero dizer isso? Porque eu não posso fazer metade dela impressa, vamos falar assim, como era feito, e metade dela digital. Eu comecei a fazer lá impressão, tudo, né? E depois eu desisti, cansei, vou fazer digital agora. Não. Ou você faz o livro todo impresso, que agora a gente fala que é digital também, né, por conta da junta, PDF, né, tudo chancelado, ou você faz ele digital, se você não está obrigado. Não tem como fazer metade de um, metade do outro. Quando você gera o arquivo TXT, você tem que lembrar também que o tamanho máximo do arquivo TXT é de 5 GB. Ou seja, então na hora de gerar a sua ECD, né, no teu sistema,
o TXT, né? O TXT, o arquivo TXT. Se ele ultrapassar 5 gigas, você tem que cortar. Então, aí você, de repente, vai ter que entregar seu ECD de forma mensal por conta disso. Então, tamanho máximo. Mas esse tamanho de 5 gigas, gente, é muito extenso. É muito extenso. Ou seja, eu acredito que 98, 99% das empresas conseguem fazer tudo em um arquivo só, sem precisar fazer essa quebra que eu falei para vocês. Lembrando novamente que todos os meses têm que estar compreendidos dentro daquele ano que você está pedindo, no caso anual, tem que estar de janeiro a dezembro, e também lembrando novamente que não pode conter nenhuma fração de mês, né? Tem que ser sempre o primeiro dia do ano e o último dia do ano. Bom, quando a gente fala de SPED, a gente fala de blocos, né? E aí, todos os SPEDs, com exceção do E-Social, com exceção da REINF, tem blocos. E aí, no caso, existem os blocos comuns, que é o bloco 0 e o bloco 9, onde o bloco 0 é a abertura e a identificação da empresa, e o bloco 9 é o encerramento da empresa. Entre o bloco 0 e o bloco 9, nós temos blocos intermediários, que no caso da ECD são 4 blocos. O primeiro é o bloco C, que também é um bloco que foi criado ano passado, que se refere às informações recuperadas da ECD anterior. Nós temos o bloco I, que são os lançamentos contábeis. Nós temos o bloco J, que são as demonstrações contábeis. E nós temos o bloco K, que é os conglomerados econômicos. Eu digo isso por quê? Porque quando você vai fazer o PVA, quando você vai gerar o arquivo TXT, ele não vai dizer que está com problema nas demonstrações contábeis. Ele vai dizer para você que está com problema no bloco J, ou que está com problema no bloco I, ou que está com problema no bloco 0, no bloco 9. Ele não vai dizer para você que está com problema na descrição, mas sim no bloco. Então, você vai ter que se familiarizar com isso. Vai ter que decorar o bloco? Não. É tudo uma questão de prática. A partir do momento que você vai fazendo, você automaticamente já vai associando o bloco com o que ele se refere, ok? Bom, a ECD, ela tem 5 tipos de livros. Ela tem o livro tipo G, que a gente chama diário geral, então que é o mais comum que você vai fazer, porque a gente chama que é o diário completo, onde, o que é completo? Todos os seus clientes, todos os seus fornecedores, todos os seus bancos já são analíticos, conta por conta. Cada um tem uma conta específica. Isso que é o diário completo, e todos os lançamentos são feitos em cima de cada um separadamente, né? Agora, eu tenho, de repente, que é o livro G, né? Mas eu posso ter, de repente, um plano de contas onde eu tenho apenas uma conta analítica chamada clientes diversos, fornecedores diversos. Aí o que acontece? Aí, nesse caso, eu preciso ter 2 livros. Eu preciso ter o livro R, que é o diário resumido, e depois um outro livro, que é o tipo A, que é o diário auxiliar, onde você vai ter que identificar nesse livro quem realmente são os seus clientes, quem realmente são os fornecedores. Então, para que tudo isso, se o próprio livro G, ele já substitui automaticamente o livro R ou o livro A. Então, basta que você entregue o livro G, que você não precisa mais entregar nenhum outro tipo de livro, tá? A não ser que é o livro B, balancete diário também, que eu falei, que é somente para as instituições financeiras, e é um balancete mesmo diário. Enquanto nós temos normalmente, né, balancete mensal, lá os bancos, né, as instituições financeiras, são obrigadas a fazer isso dia a dia. Então, você imagina, né? E aí nós temos também um livro chamado tipo Z, que é o razão auxiliar, que não é o razão analítico, esse já vem automaticamente, né, da ECD, né? O razão auxiliar é um razão que você vai ter que construir esse razão linha por linha, coluna por coluna, onde que você quer que as informações sejam apresentadas. E aí, para isso, você teria que ter, vamos falar assim, um programador, um analista do seu lado para poder te ajudar para você fazer isso. Então, para que ter todo esse trabalho, se o livro tipo G já vai resolver todo esse problema para você, ok? E aí, agora, eu vou falar um pouco das principais pontos de atenção que você tem que ter no layout da ECD. E a primeira atenção que você tem que ter, lá tem um indicador chamado modalidade da escrituração centralizada ou descentralizada.
O que isso quer dizer? Que é o seguinte, a ECD pode ser entregue por matriz e filiais separadamente. Então, nesse caso, você vai dizer que a escrituração é descentralizada. A matriz entregou a sua, a filial entregou a dela. Mas também uma outra condição que eu não recomendo vocês fazerem isso, porque na ECF a empresa tem que ser centralizada e pelo estabelecimento matriz que tem que ser feita essa entrega. Então, se você entregar de forma descentralizada na ECD, na hora que você for trazer para a sua ECF, você vai ter um trabalho gigantesco. Então, faça já a matriz e filiais de forma centralizada para você não ter esse problema na hora de fazer ECF depois, ok? Nós temos um outro indicador importante, que é se ocorreu naquele ano calendário mudança no plano de contas. Isso só pode acontecer em duas situações, principalmente. O contador mudou de plano de contas porque ele mudou de sistema, ele tinha um sistema, né? E nesse sistema tinha uma estrutura do plano de contas, e aí ele passou para outro sistema, e outro sistema tem uma outra estrutura. E aí você vai ter que dizer que houve mudança no plano de contas. Mas só isso? Não. Além de dizer que houve mudança no plano de contas, você vai ter que relacionar cada conta antiga com a conta nova que você tem. Uma por uma, analítica, que tenha saldo. Então, dentro do teu sistema, você vai ter que procurar lá a rotina que faça toda essa parametrização, que faça todo esse relacionamento. Pegar a conta nova do seu plano e verificar qual que era a conta antiga que tinha antes, tá? E você vai ser obrigado a fazer isso quando você vai dizer que houve, que é o registro que a gente chama I-157, que faz todo esse tipo de relacionamento, tá? Então, pega a conta nova, pega a conta antiga e faz todas as contas que tenham saldo, mesmo que o saldo final está zero. Então, vamos supor que o débito e o crédito deu igual, aí no final deu zero. Essa conta também tem que ser relacionada, tá? Então, não esquecer disso. E também uma outra situação que é muito comum no caso dos escritórios de contabilidade é se houve mudança de contador no meio do exercício. E aí o que acontece? E também o contador antigo não é o mesmo plano de contas que você utiliza, né? Praticamente é tudo diferente. Isso porque também vai ter que fazer isso, né? Você que pegou a contabilidade agora, vai ter que pegar o plano de contas do outro contador e também fazer esse relacionamento nesse registro I-157. Por que tem que fazer isso? Porque na ECD, cada contador entrega a sua ECD separada. Então, vamos supor que o contador antigo fez a contabilidade de janeiro a abril. Ele vai lá, vai transmitir a ECD com este período, de janeiro a abril, e vai enviar a ECD do período dele. Eu peguei essa contabilidade agora de maio para frente. Eu vou ter que dizer que houve mudança no plano de contas, e eu que vou ter que pegar o plano dele, antigo, e relacionar com todas as minhas contas para poder prosseguir com os saldos para frente, né? E é eu que vou fazer lá no final também as demonstrações. Eu falo isso por quê? Porque tem vários contadores que fazem o quê? Que quando entregam a ECD para o cliente, né, para outro contador, eles fazem zeramento de conta, de resultado, balanço. Não tem na ECD não precisa fazer nada disso. Você vai trazer para o outro contador os saldos acumulados. E nesse caso, nosso exemplo, você vai trazer os saldos até o dia 30 de abril. E eu, que peguei agora a contabilidade, vou iniciar esses saldos dessas contas suas a partir do dia 1º de maio, né? É claro, fazendo todos aqueles relacionamentos que eu disse para você. Então, tomar muito cuidado com isso, que é uma dúvida muito comum também que as pessoas têm. Outra dúvida referente ao plano de contas referencial. O plano de contas referencial é um plano fiscal, ele não é um plano societário, tá? Então, cuidado. As pessoas lá atrás, quando ele foi criado em 2014, achavam que tinham que abandonar o plano que ela tinha e usar o da Receita, porque é um plano da Receita, esse plano de contas. Não é nada disso. Você vai continuar usando o seu plano e vai usar agora o da Receita e vai pegar os dois planos, o seu e da Receita, e também vai fazer um relacionamento de todas as suas contas societárias com as contas da Receita.
Por que vai fazer isso? Porque lá na ECF é obrigatório usar tudo pelo plano referencial. E por que você vai fazer agora na ECD? Porque vai ficar muito mais fácil quando você recuperar esse ECD lá dentro do ECF, todo esse mapeamento já vai ser todo feito. Então, eu recomendo que vocês façam esse mapeamento agora na ECD. Apesar de ser uma coisa facultativa, na ECD você não precisa fazer isso, mas eu recomendo sim. E aí vejam que eles têm vários tipos de planos de contas referencial. Existe um plano para o lucro real, um plano para o lucro presumido, um plano para financeiras, para seguradoras, para imunes, para partidos políticos, tá? Ou seja, você vai verificar qual tipo de plano que a sua empresa tem, e aí você vai fazer também pelo seu sistema, ele tem que ter uma rotina lá dentro que vai fazer todo esse mapeamento de todas as suas contas societárias para as contas da Receita. O mapeamento ele é feito por plano de contas, não é por empresa. Tá? Então, se você só tiver 5 planos, vai ter que fazer o mapeamento 5 vezes. E você só vai fazer isso uma vez só, acabou. Não vai precisar mais fazer, por quê? Porque todo ano depois, posterior, pode ser que o plano referencial tirou uma conta, incluiu uma conta, e aí você só vai fazer os ajustes necessários. Mas o mapeamento só se faz uma única vez, e fazendo pelo plano, se você usa aquele plano para várias empresas, automaticamente todas aquelas empresas já vão estar mapeadas também, ok? Bom, nós temos o bloco C depois, que é as informações recuperadas da escrituração contábil anterior. Este bloco, ele é recuperado, ele não é importado. Então, o teu sistema não vai gerar esse bloco. E como o nome já fala, você vai ser obrigado a fazer essa recuperação? Também depende se você fez a ECD no ano anterior. Por isso que é informações recuperadas. E o fisco consegue enxergar, consegue ver se você fez isso. Se você fez, ele vai dizer, você está obrigado a entregar. Então, você, na hora de transmitir, se você não fez essa recuperação, você não vai conseguir fazer isso. Então, ele vê lá na base do SPED se existe uma ECD feita no ano anterior. Tá? Então, o teu sistema não vai gerar este bloco. E para que foi criado essa ECD, essa contabilidade, essa escrituração do ano anterior? Porque até o ano de 2018, quando era apresentada o balanço, a demonstração, apenas tinha uma única coluna. E, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, o Conselho Federal mesmo, ele disse que não atendia às regras contábeis como tinha que ser feita a apresentação. Então, para isso, o que foi criado? Além da coluna atual, que é a do ano calendário, agora vai ser apresentado também uma outra coluna, então são 2 colunas que se referem ao ano anterior. Então, ele vai te trazer nessa recuperação que você vai fazer o plano de contas recuperado, vai te trazer o plano de contas referencial, se você tiver, vai trazer todos os saldos do ano anterior, vai te trazer todas as demonstrações contábeis também do ano anterior, e aí vai apresentar o balanço, a DRE, tudo em 2 colunas para atender às exigências das normas brasileiras de contabilidade. Para fazer essa recuperação é muito simples. Lá dentro do próprio PGE, existe uma opção que fala sobre isso, né, que é a recuperação da ECD anterior, e ele vai te pedir onde está esse arquivo. E aí o problema pode acontecer, né, de repente você formatou o Note, e aí você não salvou o arquivo por algum motivo, ou, de repente, se for de um outro escritório de contabilidade, ele não passou esse arquivo para você, e aí tem uma solução, que é você baixar este arquivo lá do ReceitaNet BX. E aí torcer para que consiga baixar tudo correto. É claro que para baixar esse arquivo do ReceitaNet BX, você tem que ter certificado digital para poder fazer isso, tá? Então, o procedimento para fazer é muito simples. É só pegar, clicar ali, localizar, indicar onde está o arquivo, pegar esse arquivo e fazer a recuperação. O problema é você ter essas informações. Então, verifique agora, não vai esperar em julho, na hora que transmitir, para saber se esse arquivo existe, onde ele está, ou se depende também de um outro escritório para poder você recebê-lo, tá? Mas é isso. É só localizar o arquivo e trazer as informações para dentro do programa validador. Nós temos o registro J005, que é as demonstrações contábeis, né? Então, quais são as demonstrações contábeis que nós temos? Nós temos o balanço patrimonial.
Lembrando que o balanço patrimonial, ele é agora no padrão da Receita. Até um ponto atrás, você podia fazê-lo, inclusive, pelo Word, podia fazê-lo pelo Excel e anexar. Agora não pode fazer mais nada disso. Você obrigatoriamente tem que seguir o balanço, as exigências de acordo com a Receita, lá, de acordo com o SPED, né? Vamos dizer assim. E aí deu muito trabalho, muito problema sério, porque cada um fazia de um jeito e agora tem que fazer de acordo com o padrão que a Receita quer. E aí, muitos problemas ano passado, né? Muitos ajustes tinham que ter sido feitos, muita consultoria na parte do suporte para poder atender de acordo com o que o balanço tinha que ser apresentado. E ele é obrigatório. Se você, na hora de transmitir, você não gerar esse registro, que é o J100, o balanço patrimonial, o PVA também vai dar, o PGE, né, vai dar um erro e não vai permitir a transmissão. A mesma coisa acontece com o J150, que é a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, né? Então, o balanço e a DRE vão ter que seguir obrigatoriamente o padrão, né? O formato da Receita para poder ser agora apresentado. Eu tenho também o registro J210, que é a DLPA ou DMPL. Você vai fazer um ou vai fazer o outro, né? Você escolhe, né? Então também é uma outra demonstração que tem que ser apresentada. E finalmente nós temos um arquivo, né? Um registro chamado J800, que é o que você já fez o balanço, você já fez a sua DRE, você fez lá a DLPA, a DMPL, mas a DFC que você de repente tem que entregar, a DVA, né, que você tem que entregar, as notas explicativas que têm que ser feitas, aonde você vai entregar, onde você vai fazê-las? Aqui no registro J800. E é tudo anexo, tudo fora. Então, você vai fazer, por exemplo, a DFC lá no Word, você vai fazer, por exemplo, a DVA lá no Word, você vai elaborar todas as notas explicativas também, todas no Word, e vai salvar tudo isso, né, cada documento, né, nesse formato que eu falei, RTF, Rich Text Format, e vai anexar nesse registro J800. Então, vai ter vários registros J800, cada um com cada documento que você fazer. Existe também relatório da administração, tá? E aí é uma dica, né, que eu dou, para você também fazer o anexo, se você quiser, do termo de transferência e responsabilidade, né, quando você está entregando a contabilidade para um outro escritório. Tá? Eu vejo isso, muitos contadores fazerem isso por conta da responsabilidade do período de cada um da sua entrega. Como eu disse, na ECD, cada contador vai fazer a entrega da sua ECD de acordo com o seu período. Diferente da ICF, na ICF, o último contador assume a responsabilidade pelo ano calendário inteiro. Então, você imagina, de repente, aquela empresa, né? Aquele cliente que antes de passar para você, passou por 4 escritórios. Loucura isso. Eu acho loucura. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que assumir a responsabilidade por as informações passadas dos outros. Você com seu certificado digital. Isso estou falando na SF, tá, gente? Tá? Olha a responsabilidade em cima disso. Às vezes a gente fala, é melhor a gente refazer tudo do que assumir a responsabilidade lá do que o outro fez, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo também, né? É aí um pouco fora do contexto. Antes da gente pegar um outro cliente, né, de um outro escritório, antes de começar o trabalho a fundo, verificar se o outro escritório está enviando realmente, fazer um checklist de tudo aquilo que tem que ser realmente apresentado, entregue para você. Se todos os arquivos, se ele entregou todos os arquivos, se ele entregou toda a documentação que precisa ser entregue, tudo, para você poder começar. Porque, veja, você vai entregar esse CD agora, mas ela se refere ao ano anterior. Então, gente, o ano anterior não está mais lá com outro contador não quer mais vai saber de nada, já não tem mais a procuração eletrônica do seu cliente, então aí vai sobrar, de repente, o abacaxi para você descascar. Tá? Então, antes de você assumir a responsabilidade, você vai ter que verificar isso. Por quê? Porque também é aquela coisa,
É na hora que a penalidade chega, é que o bolso vai realmente apertar, né? Enquanto não tiver nenhuma penalidade, o cliente é seu amigo, você é amigo dele, né? Então também falo uma outra coisa também muito importante. Cuidado com o seu, né? 85% dos escritórios no Brasil não tem contrato de prestação de serviço com o cliente. Olha só que perigo. Olha só a bomba relógio que está na sua mão prestes a estourar. Porque se der algum problema, você não tem contrato de prestação de serviço, numa decisão judicial, como que você vai, de repente, se resguardar? Tá? E ainda tem aquele, né, chavão que o cliente te fala, eu pago o contador para quê? Então ele acha que você só está lá para poder fazer as entregas para ele, tudo aquilo lá, né? E também outra coisa, valorização do nosso trabalho. Vejam quantas declarações que nós temos, veja quantas demonstrações nós estamos obrigados a fazer, né? E por conta, então eu acho que com um bom contador, como também sou, entendeu? Vamos valorizar o nosso serviço, ok? Bom, eu agradeço, né, a sua atenção de estar aqui, né, me prestigiando e bom evento para você dentro desse Pensar Contabilidade. Fique sempre atento e assista a todas as nossas palestras, tá? O conhecimento a gente sempre leva conosco, independente de onde a gente estiver. Um abraço para você. Tudo de bom e até a próxima.